Uma articulação em Brasília tenta mudar as regras eleitorais para 2018. A ideia é descolar a imagem do Caixa 2 da corrupção. Os envolvidos nessa articulação são políticos de diversos partidos, integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e o próprio presidente Michel Temer. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor de Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e o cientista político Fábio Osterman. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito boa noite. Bom, eu separei aqui para começar, isso eu vi ontem à noite, né? Num jornal, na televisão, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, irmão de Gedel. Né? Ele diz o seguinte, ele tentou explicar a diferença de caixas 2. Então, ele usou da entonação para explicar. Existe o caixa... Aqui eu vou tentar reproduzir, mas existe o caixa 2, o caixa 2, o caixa 2. Existe essa... A gente pode resumir assim, existe uma diferença em caixa 2? Vamos começar, Fábio? Olha, existem em campanhas recursos contabilizados e recursos não contabilizados. É isso que diz a lei, e eu acho que é a partir daí que a gente deve se pautar. Mas acho que é importante também a gente, além de repudiar esse tipo de tentativa do establishment político brasileiro de se resguardar de investigações que possam lhes prejudicar e que possam, por outro lado, beneficiar a população e beneficiar especialmente a integridade das nossas instituições, a gente precisa entender também que no Brasil, infelizmente, esse mesmo establishment político vem criando barreiras à transparência e criando mecanismos que atrapalham o controle público. Uma dessas medidas, que foi uma medida aparentemente bem intencionada, foi o fim das doações empresariais. Uma quantidade imensa de recursos que entravam de forma bem ou mal transparente e declarada nas campanhas, simplesmente não parou de entrar, obviamente, né? Ele passou a entrar por outras vias, porque, infelizmente, ainda existem incentivos muito claros para que empresas se engajem no processo político e tentem manipulá-lo. Então, o caminho, na minha opinião, é realmente a gente diminuir esses espaços para a manipulação do processo político, ou seja, reduzir a abrangência do Estado, reduzir o espaço regulatório do Estado também em diversas áreas que definem o futuro, o destino, a falência ou a hiperlucratividade de empresas. Bom, Bruno, agora a tua opinião, a tua visão sobre o Caixa 2 ou 2? Vamos por partes aqui. Primeiro, eu considero que o tema do debate é Caixa 2. Para discutir o papel do Estado é um problema. Meu debatedor tem todo o direito de fazê-lo, mas a gente não concorda, o tema não foi esse que foi chamado. Acho que é outro programa. Sim. A outra dimensão de abuso de poder econômico, que é aí que entra o Caixa 2. Qual o problema do Caixa 2? É um recurso não contabilizado, certo? Você não sabe a origem. E o destino fica à mercê do diretório de campanha. Ao não saber a origem, ele também não é debitado. Ao não ser debitado, não entra na conta impositiva. O Brasil tem uma carga tributária grande, mas é razoável, comparado com um país da mesma tamanho de economia, e serviços públicos deploráveis. Então, qual que é a resposta fácil? Eu que sou de classe média, eu tomo 27,5 na fonte, que eu trabalho e vivo de salário. Minha ex também, tem 2 empregos. Nós temos 2 filhos e queremos dar qualidade de vida. A gente paga a escola particular, plano de saúde, fundo de segurança condominial. Então, nós somos duplamente taxados. Qual que é uma resposta egoísta? Tem muito imposto. Como uma resposta altruísta? Melhora o serviço público. Se a origem não é reconhecida e as empresas que operam no Brasil, de qualquer origem de capital, têm interesse direto em tomar decisões, aqui ou nos Estados Unidos, os Estados Unidos estão usando o termo de classe doadora, é o que se usa hoje na ciência política estadunidense. Logo, existe um abuso de poder econômico. Por quê? Porque tem um vício de origem. A democracia liberal, na sua origem, era uma democracia de aristocratas ou comerciantes convertidos a aristocratas. Era muito pequenininho. Então, todos tinham o mesmo padrão de vida, mesma classe social, mesma base cultural. No Brasil também, era censitária no Império. Brancos, maiores de 21 ou maiores de 35, dependendo do período, proprietários de escravos e de terras, porque teriam algo a perder. Como dizia o presidente Sarmiento, na Argentina, gente de bem. Acá, senhores, não temos negros nem índios. Ou seja, essa democracia igualitária entre uma sociedade desigual, ela não convive bem com a massificação dos direitos políticos e com a desigualdade social. Qual é o problema do Caixa 2? Não há controle. Logo, seria o inverso. Se a gente vai discutir regra eleitoral, a regra eleitoral mais simples é a gente aumentar o controle da população sobre os mandatos, correto? Como, por exemplo, fez uma promessa, não cumpriu, votou contra em campanha, recall em 2 anos. E aumentar o volume de democratização da democracia, como, por exemplo, vamos plebiscitar, vamos ao voto. Quer vender CE? Vamos votar. Quer vender o Banrisul? Vamos cumprir a Constituição? Vamos votar. Quer acabar com a Previdência? Vamos votar. A gente democratiza a democracia. Agora, são 3 temas, 4 diferentes. Caixa 2, Bíblia, para concluir,
é um problema seríssimo, no sentido de aumentar o abuso do poder econômico, correto? E diminuir a capacidade de vigilância sobre esse poder econômico e essa oligarquia política que também é cúmplice e também empresarial. Basta ver a Operação Zelote, se tem diferença entre interesse político e empresarial dentro de um órgão de Estado que é feito para defender o sonegador, por exemplo. Bom, realmente a gente tem diversos temas que já foram aqui citados nas duas participações e a gente poderia ampliar. Mas como o tempo é curto, o bom nessa história toda é que eu estou vendo que a gente tem um debate aqui. E a gente sempre prima por ter duas visões ou mais sobre o mesmo assunto. Então, eu quero convidar você aí de casa para participar desse debate. Você pode participar pelo WhatsApp 99588-2374, vou repetir, 99588-2374. Pelo WhatsApp você pode mandar a sua participação. Bom, vamos voltar para o Caixa 2, tá? No sábado, o ministro Gilmar Mendes deu entrevista, né? Vocês obviamente viram, sobre a doação ao Caixa 2. Ele dizendo que não pode configurar corrupção. Corrupção pressupõe ato de ofício. Então, alguém pode fazer a doação por Caixa 2 sem ser corrupção. Essa prática, vamos voltar lá. Agora nós temos a opinião de um jurista. E aí? Ato de ofício. Vamos começar. Agora ao contrário. Começa com o Bruno. Dá para explicar para quem não entendeu ou quem é leigo na história? É ou não é corrupção? Meus colegas do direito que me perdoem, mas eu vou falar o que eu falo no primeiro dia de aula em ciência política para o direito, não sendo do direito. Tá? As relações de poder precedem a linguagem jurídica e os direitos estão no meio. Na minha modesta opinião, o excelente jurista, ou douto jurista Gilmar Mendes, ele está interpretando ao seu bel prazer, a sua revelia, quase de forma discricionária. É como se fosse, se não me engano, a carteira como peculato. Como se dissesse, o jogo do bicho é contravenção, não é crime. Mas vamos pensar em termos políticos, porque alguém vai doar um dinheiro não declarado, de forma velada, para colocar um representante seu, de forma direta ou indireta, na parede de Estado, tomando decisão, cumprindo o orçamento. Me expliquem para que faria isso. Por altruísmo? Pode até ser, mas eu duvido. O que geralmente ocorre é um recurso não contabilizado, que já foi sonegado, e não vai contabilizar ali no final. Então, seria, no meu entendimento, um duplo ato de, aspas, criminalização. Um, por sonegar o recurso de origem, que é fruto de trabalho coletivo. 2, por destiná-lo sem ter uma origem definida. Porque, por exemplo, quando eu vou ver, sei lá, um prefeito X, um município X, o que eu vou fazer quando eu vou ver medida de governo? Beabá da análise política. Eu vou no site do TSE, vou ver quem doou para ele. Aí eu vou ver se o mesmo grande doador dele doou para os outros 4 concorrentes. Doou para todo mundo? Tudo bem. Então, o interesse da empresa está disseminado entre os candidatos. Doou só para um? Opa, é o cavalo premiado. Vamos ver as medidas de governo. Como, por exemplo, em termos de prefeitura, isenção de SSQN. Bom, agora passo para o Fábio, por favor. Eu vejo um excesso de apego a um formalismo jurídico que não é muito produtivo nesse aspecto. Acho que o que a gente tem que se questionar é se a conduta está tipificada em lei como crime ou não, um pouco importando se há uma corrupção. Nesse aspecto, eu concordo com o Bruno. Mas eu acho que isso deve servir como um alerta, não só para a população, sobre o fato de que existe um grande acordo nacional para salvar carreiras de políticos, de grandes figurões, um acordo suprapartidário, mas também sobre a gente compreender que quando se aprova uma legislação, a gente precisa focar não somente nas intenções, mas também nos resultados compreendidos. Era óbvio que ia aumentar o Caixa 2 para essa eleição de 2016, que possivelmente foi, apesar de, claro, ter sido uma eleição municipal, possivelmente foi a eleição com o maior Caixa 2 da história do Brasil, pelo fato de ter se proibido as doações empresariais, que antes, mal ou bem, pelo menos permitiam isso que o Bruno comentou, de se saber a quais interesses certas candidaturas estariam atrelados. Eu fico imaginando, vou deixar tu concluir, mas em cima dessa perspectiva, alguém que doa sem ter um interesse. Não, estou apenas contribuindo num Caixa 2, sem nenhum interesse. Exato. Algumas pessoas acreditam que a maneira de se coibir isso seria proibindo que as pessoas manifestassem seu interesse. Sim. Na minha concepção, na verdade, o melhor caminho para isso seria que a gente limitasse o alcance desses interesses na máquina pública. Aí isso não há outro caminho para se fazer, a não ser justamente tirando o poder das mãos dos políticos e devolvendo à sociedade. Bom, quer completar alguma coisa? Não está fazendo... Não, Queria tranquilo. Eu não sei, alguém doaria em Caixa 2 simplesmente por simpatia? É que existem, vamos lá, sociedade dividida em um conjunto de interesses, tá? Perdão. Materiais, ideológicos, simbólicos, religiosos, sim, correto? Só que, à medida que ela é assim, ela é uma pirâmide desigual, o ato de interesse também é desigual. Tá certo?
Vamos futebolizar? Meu time joga hoje, sou botafoguense, tá? Tá. Uma coisa é eu ficar gritando na televisão ou no estádio. Outra coisa é o conselho. Outra coisa é o presidente. Outra coisa é o grupo de financiadores dos jogadores, que eu nem sei quem é. Fosse aqui, eu saberia. Estou morando aqui há 15 anos. Então, à medida em que o acesso ao recurso de poder é desigual por um problema estrutural da sociedade, a democracia de massas serviria para equalizar um pouco essa diferença, um pouco. E à medida em que o poder econômico consegue manifestar um poder abusivo no ato do voto ou no recurso jurídico, logo esse poder também reforça o seu próprio conjunto de interesses em detrimento da sociedade e bota na boca da sociedade civil ou da população o seu próprio interesse. Sim. Bom, gente, eu estou lembrando aqui agora, Emílio, no depoimento ao Sérgio Moro, ao juiz Sérgio Moro, Emílio Odebrecht, diz o seguinte, ó, sempre existiu o Caixa 2. Na época do meu pai, na época do meu avô, na época... Bom, enfim. Se isso é uma tradição, por que só estamos discutindo agora isso? Na concepção de vocês? É um acordão? O que está acontecendo? Acho que é um avanço estarmos discutindo isso, mas qualquer pessoa que já tenha participado de uma campanha sabe que o sistema é complexo, o sistema é difícil se fazer uma doação pelas vias legais e, obviamente, é muito mais fácil se simplesmente pegar um montante de dinheiro e entregar para o candidato ou para alguém envolvido na campanha, né? O sistema, ele gera certas amarras, ele gera certos obstáculos. Acho que a gente precisa urgentemente avançar nisso. Por exemplo, o TSE, lamentavelmente, para essa última campanha, ele impediu a utilização de ferramentas de crowdfunding, por exemplo, que poderia ser uma maneira adequada de se utilizar de doação por cartão de crédito vinculado a um CPF que fizesse a doação. Acreditavam que isso possibilitaria que pessoas doassem no lugar de outras, como se não fosse possível hoje já, né? Hoje a coisa mais comum em campanhas é se utilizarem de CPFs fantasmas. Inclusive saíram diversas reportagens na época da campanha de que havia inclusive beneficiários do Bolsa Família fazendo doações incompatíveis com a sua suposta renda, né? Então acho que o caminho realmente é a gente aumentar os mecanismos de transparência e de participação e o TSE entender que, olha, essas doações vão acontecer, então é melhor que elas aconteçam às claras do que às escuras. Sim. Sobre esse momento político que a gente vive. Eu creio que são algumas variáveis, vou citar duas pelo correr do tempo, tá? Primeiro, estritamente no eleitoral. Eu entendo que o país cansou da jogatina política, acho que é um consenso. Agora as saídas são diversas, são distintas, correto? Então, por exemplo, se aumentar o poder, como se dizia nas origens, um homem um voto, hoje um homem e uma mulher um voto, logo, essa doação individual pode ter um mínimo, mas tem que ter um teto. Se for compatível com cada renda, vai ser como foi com o Partido Novo, por exemplo, que o Banco Itaú, através das pessoas jurídicas, foi quem mais financiou. Na verdade, é impossível se financiar... As suas pessoas físicas, pessoas físicas, tem razão. Foi quem mais financiou? Os grandes doadores, CEOs, que ganham um dinheiro absurdo, doa até por dentro, com rubrica. Na verdade, o maior doador foi o próprio presidente do partido. Tudo bem. O sindicato bancário é outra coisa. Tudo bem, beleza, vamos supor que seja, tá? Aí tu doa para si mesmo. Se eu fosse um camelô, eu vou doar o quê? E eu nem sou do Novo. Eu acredito, eu sei que você não. Se eu fosse um camelô, eu vou doar para mim como? Esse é o problema. Então a gente tem que ter um mínimo e tem que ter um máximo para poder equalizar. Mas tem um problema de fundo, Bifs, que é o seguinte, não dá para entrar nesse tempo agora, mas só vou lançar. Existe uma ascensão das carreiras jurídicas como um poder moderador da vida política do país. Certo? Sim. Eu diria que convido aos assistentes, convido a audiência a descobrir quanto ganham os procuradores da Força Tarefa. Ganham acima do teto constitucional, por exemplo. Então existe uma ascensão da tecnocracia jurídica que se arvora de uma moralidade que, no meu entendimento, não está apropriada. E está utilizando de um recurso, de uma nova linguagem jurídica, uso da lei comum, por exemplo, tá? E convênios com outros países para ter antecipação de investigação, ou seja, é muita capacidade investigativa para um conjunto de operadores do jurídico que estão no mínimo acima do teto e, no meu entendimento, estão vinculados a outra soberania. Sim. Então, por isso, a gente também tem essa concorrência intra-elites. Por exemplo. Acho meio preocupante essa percepção de que existe uma excessiva capacidade investigativa. Acho que investigações, como a da Força Tarefa da Lava Jato, são absolutamente positivas e necessárias para que no Brasil se recupere o apego e o apreço e o respeito pela lei que se perdeu, infelizmente, né? Então eu vejo com muito bons olhos, acho que cada caso de superação do teto, obviamente, deve ser investigado. Posso dar um exemplo, Vinícius? Eu tenho que segurar aqui, porque a gente já está entrando em outro tema. Mas só um exemplo. É que ele disse que no início ele queria falar só de Caixa 2. Não, tudo
É que senão eu tenho que evoluir aqui no assunto, mas eu já vou deixar um convite aqui para que o debate está acontecendo. Por exemplo, e isso me deixa satisfeito. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi ele, pessoa física, entregar a documentação até para a Justiça dos Estados Unidos. Bom, ele, pessoa física. A gente pode Se isso não é uma violação de soberania, não sei o que é. Bom, a gente pode discutir esse empoderamento do judiciário, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos voltar para a política mesmo. Vamos focar na política. Estão fazendo política com o judiciário. Estão legislando para súmula vinculante. Vamos restringir na política mesmo, tá? E fica aqui o convite para a gente entrar nesse outro debate também. Mas falando em moral e legitimidade, esse Congresso que está aí tem moral... Tem legitimidade para se debater uma reforma política? Não. É um Congresso desmoralizado, mas são também ossos do ofício da democracia representativa. Querendo ou não, eles são mandatários do povo. Né? Eles têm um mandato para atuarem como poder legislativo no âmbito federal. Acho que 2018 vai ser uma bela oportunidade para o povo brasileiro demonstrar sua insatisfação de fato. Bando de picareta. Uma picaretagem. Derrubaram a presidente eleita com suspeitas não corroboradas, ela, pessoa física, com argumento parlamentarista, voto de desconfiança. Tudo bem. Foi crime de responsabilidade. O argumento foi voto de desconfiança o argumento foi crime de responsabilidade. Eram 6 recursos, depois foram votar 2. Com uma lei de 50 que era para conter o gasto do Vargas. É que felizmente não cabe nem a mim nem a ti julgar isso, mas sim o Congresso. Claro que cabe, óbvio. Mas se o Congresso... Falar, claro que sim. Falar, claro que cabe. Claro que sim. A gente tem que debater. Mas quem julga é o Congresso. Concorda? Não, infelizmente não. Porque o Congresso só levou... Não, o Congresso levou o que fez por um clamor... Mas com o Collor foi golpe também? Não, é que foi diferente. É que foi uma coisa diferente. Mas foi porque não foi aprovado por um Congresso soberanamente eleito. Não foi argumento. Pelo argumento da corrupção, no meu entendimento, a gente tinha que ter eleições gerais esse ano. Por exemplo. Está claro aqui para você que está em casa que a gente tem 2 entendimentos. Não, mas assim... Em algumas questões, houve aqui consenso em determinado momento. É que negócio, infelizmente, as oligarquias políticas do Brasil, elas chegaram num limite e a gente não tem saída pela via democrática. Tem saída por reforçar as instituições indiretas e representativas. Se a gente tivesse um recurso de plebiscito na Constituição, e mais recurso de plebiscito, se a gente tivesse uma reforma política exclusiva, pelo menos que o cara fosse votar e não fosse do próprio interesse, olha só, o cara vai votar uma reforma política no exercício do mandato. É uma loucura. Acho que é uma falta de dicotomia colocar os mecanismos de representação indireta em oposição à democracia. O Brasil é uma democracia representativa. Aqui se concluiu que em um país de 205 milhões de pessoas não se pode fazer plebiscito para toda e qualquer não falei toda e qualquer ato político de relevância, como vender ou mesmo criar uma empresa pública. Está na Constituição. Né? A gente precisa avançar na compreensão sobre o que é a democracia. Então. E para que o brasileiro entenda a importância do voto. Então. Para que não chegue lá de 2 em 2 anos e se vote descompromissadamente com o futuro do país. Bom, a gente tem 5 minutos, tá? Tá bom. Então eu vou avançar com 2 perguntas para a gente chegar a uma conclusão também desse nosso debate, tá? A primeira seria o seguinte: é possível manter uma relação saudável entre setor privado e políticos? E avanço. Se fala sempre no financiamento público de campanha. A população aceita essa condição hoje? Hoje, vamos começar pelo segundo? Hoje eu creio que não. Embora seja a favor do mecanismo. Hoje eu creio que não, em função dessa associação, no meu entendimento, absurda de que o serviço público não presta, porque o Estado é corrupto e as pessoas querem trabalhar e não podem. Esse senso comum vulgar que o Estado não funciona porque só tem corrupto lá dentro, só tem pessoas que não querem trabalhar, etc. Mas seria o mecanismo correto. Qual é a relação sensata entre os interesses privados e o poder público? Aquela que vai ajudar a diminuir essa desigualdade na condição de geração de interesse. Então, o maior controle do aparelho de Estado pela população, e não pelo empresariado, e não pelo investidor. E não pelo investidor estrangeiro, não pelo investidor transnacional, não pelos bancos, que já comem 45% do orçamento federal, determina o orçamento de todo o país. Sim. Fábio. É importante lembrar que já existe um financiamento público. Fundo partidário, atualmente, ele come uma parte relevante do orçamento, aproximadamente 800 milhões de reais por ano. Isso é relevante para o orçamento? Que são destinados, olha, é um dinheiro com que se pode fazer muita coisa. E se faz Brasil afora, né? Os partidos compram jatinhos, compram helicópteros, mantêm quadros partidários imensos e inchados. Eu acho que aumentar essa parcela, aumentar o confisco da população para manter partidos políticos que, na verdade, deveriam se manter com a contribuição dos seus filiados, com as pessoas que acreditam neles, com as pessoas que realmente acreditam naquela ideia e
constroem. E se não tem gente disposta a atuar de forma a fazer doação ou atuar voluntariamente, ou seja, oferecer seu tempo, sua força de trabalho em prol de uma causa, talvez esse partido não devesse existir. Mas no Brasil está se criando, na verdade, uma ideia de que os partidos estão acima da população. Isso é muito deletério, isso vai tirar ainda mais a credibilidade da nossa democracia e eu vejo com muita preocupação essas medidas. E a questão público-privada? Eu acho que é uma questão que precisa ser melhor mediada no Brasil. Historicamente, existe uma relação promíscua entre setor público e setor privado, justamente por uma falta de entendimento do que é público e o que é privado. E, em parte, também pelo fato de que o Estado brasileiro, ao longo da história, buscou esticar seus tentáculos pelos mais variados setores, em que poderia estar permitindo que o setor privado operasse da forma como opera, de forma mais eficiente, de forma a atender os interesses dos seus consumidores, não de forma benevolente. Tipo mas onde? a questão é que, tipo, Qual o supermercado, por exemplo, carro, assim? televisão, praticamente Serviço todos os público setores, aonde? praticamente todos os setores eficientes da nossa economia são prestados pelo setor privado. Infelizmente, existem setores que o Estado resolve meter a mão, como, por exemplo, empresas petrolíferas, aqui no Rio Grande do Sul, empresas mineradoras, Você é contra a Petrobras, bancos, então? contra, Você é contra eu sou a Petrobras? absolutamente favorável A vender à a Petrobras? privatização imediata da Petrobras. Temos aqui mais Não fosse, Sabe como é que não chama fosse isso? a estatização da Petrobras, A Petrobras não só estaríamos existe. tendo esses casos Ela não foi absurdos estatizada, de ela só corrupção. foi criada e ela foi estatizada. Você de casa, a pior coisa que pode acontecer para o apresentador é cercear Marcamos o uma tempo, próxima, Não, então. tranquilo. né? Embarcaremos com certeza. Marcamos uma Eu próxima. vou dizer, ó, sinceramente, né, nos anos que já estou aqui à frente do Conexão RS, foi um debate extremamente estimulante. Eu gostaria de participar do debate, mas tenho que manter a minha posição, e a minha posição é ingrata no momento que eu tenho que cortar o debate para que eu possa encerrar o programa. Bruno, Fábio, sejam sempre bem-vindos com as suas posições e vamos estimular outros debates sobre outros temas, já estão convidados aqui, tá bom? Perfeitamente, obrigado Hoje pelo no convite. Caixa 2 a gente encerra por aqui.